O tema da sessão deste domingo são os 6 motivos para o casamento. E é um exemplo que vamos usar sobre o quão predominante é o instinto de manada. Então, na sessão anterior, falamos sobre a importância de usar o intelecto para não permitir que os desejos da nossa mente, para não permitir nem mesmo a intuição. Se você se lembra da última parte da sessão anterior, nós até falamos sobre intuição, instinto visceral. Tudo isso pertence à mente. E embora haja alguma relevância e existam aspectos importantes na mente, quando se trata de tomar decisões, nosso intelecto deve estar sempre claro. Agora, o que é esse instinto de manada? Ele também faz parte da mente. Então, se olharmos para o nosso diagrama sobre corpo, mente e intelecto, e é isso que estamos fazendo nestas sessões, estamos nos conhecendo melhor. Estamos conhecendo a anatomia do nosso pensamento, e se entendermos a maneira como nossa mente e nosso intelecto funcionam, podemos aproveitar e otimizar melhor ambos os equipamentos. Agora, se você olhar para o lado da mente, e isso é o que discutimos na semana passada, e vamos continuar nosso estudo detalhado tentando entender como a mente funciona. Então, vimos que quando a mente é consumida por um desejo forte, ela sequestra a nossa personalidade. E mesmo que tentemos usar o intelecto para raciocinar e analisar, ele raciocina dentro de um círculo. A mente mantém o intelecto como refém e diz: é melhor você chegar a esse resultado. Me dê razões para justificar, para fundamentar o que eu quero fazer. Então, não estamos pensando claramente, não estamos pensando livremente. Mas também existem as emoções que fazem isso. Intuição. Embora exista algum conhecimento e experiência por trás da intuição, não podemos agir puramente com base apenas na intuição, porque o contexto pode ser diferente. E o tópico de hoje? Instinto de manada. O que é instinto de manada? Alguém sabe? Como vocês definiriam isso? Seguir os outros sem pensar sobre isso. Certo. Seguir os outros sem pensar sobre isso. Sim. O que mais? Encontrar segurança nos números. Encontrar segurança nos números. Então, vamos nos aprofundar nisso. Geralmente, quando falamos de manada, nos referimos a animais. Nos referimos a um grupo de animais, e os animais têm esse instinto de seguir os outros. Mas os seres humanos não estão livres desse instinto. E assim como temos certos instintos para a sobrevivência da espécie, por exemplo, o impulso de procriar é um instinto que existe para garantir que a espécie continue. Agora, muitos desses instintos que temos, com a evolução, foram reavaliados e analisados. É necessário simplesmente seguir o instinto? Então, se você pegar o instinto de ter filhos, o instinto de ter muitos filhos, sim, o instinto está lá. Mas com a avaliação, com o avanço do intelecto, somos capazes de ver. Isso é prático? Já somos 8 bilhões de seres humanos, e essa única espécie está causando tanto estrago ao resto do mundo. O planeta consegue sustentar mais seres humanos? Precisamos necessariamente acompanhar o impulso pela procriação? E é aí que chegamos à conclusão de que se pode ter o aspecto do prazer sem necessariamente aumentar a população. Agora, da mesma forma, com o instinto de manada, por que ele existe? E isso está biologicamente programado em nós, mas também emocionalmente. E a ideia por trás disso é que, antigamente, estar em grupo era necessário para a sobrevivência. Se você estivesse sozinho, enfrentar os elementos, outros animais e todo tipo de condição climática era difícil. Então, ficar sozinho significava morte certa. Por isso, fomos programados para ser animais sociais, e era nesse grupo que estava a nossa segurança. Mas então isso também se tornou emocional, tornou-se aprovação. O oposto disso é, se nos afastássemos da manada, uma pessoa seria capaz de sobreviver?
Se um cervo se afastasse da manada, teria pouquíssima chance de sobrevivência. Até mesmo um filhote de elefante, aliás. Então, isso foi incorporado como um instinto de sobrevivência. Agora, se isso é necessário hoje em dia, é o que precisamos examinar. E o que significa ainda seguir a manada? Porque esse é um fator tão poderoso que está movendo nossas decisões, movendo nossas crenças, e grande parte do instinto de manada nós nem percebemos. Bertrand Russell diz: poucos estão dispostos a enfrentar a desaprovação de seus semelhantes. Então, para dar esse passo atrás, e Bertrand Russell ele expressa isso de uma forma tão bonita, ele diz: para dar esse passo atrás, você consegue lidar com a desaprovação dos seus semelhantes? Porque escapar da manada é aceitar o isolamento. Então, como seres humanos, se estamos desafiando a eficácia do instinto de manada, a relevância dele para nossas vidas pessoais e o que queremos alcançar, estamos prontos para o possível isolamento que vem com isso, de não concordar com nossos pares? E sabe qual é um outro aspecto mais no nível emocional? Quando não concordamos com as opiniões dos nossos pares, quando não fazemos o que os outros estão fazendo, qual é a emoção aí? Sentir-se rejeitado. Sentir-se rejeitado ou abandonado. É solidão. Solidão, rejeição, abandono. Se ostracizado. Certo. Nós nos sentimos ostracizados, indesejados. Sabe, vemos isso em ação em tantos aspectos. Vemos isso em círculos sociais, vemos isso no mercado de ações, vemos isso com notícias e informações. Existe o FOMO, o medo de ficar de fora. Se todo mundo está fazendo e eu não estou, será que estou perdendo alguma coisa? Embora possamos ter passado por essa experiência, nós sabemos os limites disso, sabemos o aspecto positivo, sabemos os contras, apenas o fato de que todo mundo está indo, nosso grupo de amigos está indo. Você realmente não quer ir? Mas o pensamento de ficar de fora, o medo de ficar de fora... Agora, o que é necessário para você, em vez de ter FOMO, ter JOM. Você conhece o JOM? A alegria de ficar de fora. A alegria de ficar de fora. O que você precisa para sentir alegria em ficar de fora? O que é necessário? Autocontenção. Autocontenção. Excelente. O que mais? Convicção. Convicção. Você decidiu. Precisamos de convicção no que estamos fazendo, mas também precisamos dessa autocontenção ou autossuficiência. Então, se você tem independência, se você tem a força da independência, você não precisa do rebanho, você não precisa do bando. É simples assim, e é por isso que vemos animais que demonstram esse tipo de força. O tigre não precisa de matilhas com ele, não precisa de uma alcateia. Ele é solitário por causa de sua força. Mas então você também tem a águia. A águia, você não vê a águia voando em bandos. Por quê? Por causa de sua força. E por causa de sua força e autossuficiência, ela não precisa disso. Mas vamos analisar. O instinto de rebanho é positivo? O instinto de rebanho é negativo? Então, quando paramos para refletir profundamente sobre qual poderia ser a real consequência de simplesmente seguir o rebanho, em termos bem simples e diretos, a verdade é que o que quer que aconteça com o rebanho, inevitavelmente acontecerá também com você. Então, se você segue para onde o rebanho está indo, esse será o seu destino, porque nós abrimos mão do nosso pensamento independente. Então, se nós decidimos, e na verdade não é bem uma decisão, porque estamos nos permitindo ser influenciados. Uma coisa é se você escolhe conscientemente.
Então, se você escolhe conscientemente seguir os outros, você está pensando sobre isso. Você está exercitando o intelecto, analisando, raciocinando, julgando e decidindo. E você diz: sim, essa é uma boa ideia. As pessoas podem ter pensado nisso, podem não ter pensado, mas faz sentido para mim. Então, não se trata de ser um rebelde ou de não seguir o que os outros estão fazendo. A questão é: você está entregando seu pensamento aos outros ou está analisando de forma independente? E você pode concordar, pode discordar, pode seguir, pode não seguir, mas isso é avaliado individualmente pelo seu intelecto, sem a pressão de se curvar aos outros, sem a pressão de querer aprovação ou de agradar aos outros. E ser forte o suficiente para não ceder a essas emoções exige uma compreensão de quão perigoso o instinto de manada pode ser. Nós vemos isso com os animais. Existe a migração dos gnus na África. Então, naqueles que são do Quênia, talvez já tenham visto. Mais de 1 milhão de gnus atravessando o Saara. E Gita Paresh, se você já viu, você tem todos esses corpos enormes e maciços se movendo pelo deserto e eles chegam a um rio. Mas o problema é que você tem centenas de milhares desses GNUs se movendo e os que estão na frente chegam a um rio que não é raso o suficiente para que eles possam atravessar. E ainda assim você vê aqueles primeiros momentos. Eles entram, são arrastados pelo rio. A tragédia é que eles continuam seguindo e sendo arrastados pelo rio. Leva algum tempo. Não tenho certeza de quantos gnus são arrastados antes que eles parem. Da mesma forma, o autor do livro The Fall of the Human Intellect cita um exemplo que realmente aconteceu algumas vezes. Um desses casos foi em 2005. Consegue imaginar a cena? Paz pastoral situado em um penhasco, ovelhas pastando, condições adoráveis. E uma ovelha escorrega, cai do penhasco. Subsequentemente, 500 ovelhas seguem, uma após a outra, pulando, simplesmente pulando, saltando para a morte. 500 ovelhas pularam. Algumas foram salvas. Sabe por que elas foram salvas? Por causa dos corpos macios abaixo delas? Mas essa é a ideia. Se entregarmos nosso pensamento ao rebanho, é isso que podemos esperar. Então, se você é americano e segue uma abordagem americana para relacionamentos, eu primeiro, amor próprio. Não o eu maior, mas o eu menor. Tudo sobre mim. Você está cuidando de mim? E se você seguir isso nos relacionamentos, o que pode esperar? Você pode esperar o que o rebanho está vivenciando, que é o quê? 55% de taxa de divórcio. Então, qualquer que seja a consequência de seguir essa linha específica, é isso que você pode esperar da sua vida. Há 55% de chance de que, se você seguir essa linha nos relacionamentos, você vai se divorciar. Da mesma forma, em algumas culturas, uma taxa de obesidade muito alta por causa do estilo de vida, por causa da maneira como comem. Então, se você seguir esse estilo de vida sem questionar, só porque é cultural, só porque você foi criado assim, pode esperar ficar obeso. Você enfrentará as consequências do rebanho. Mas alguém consegue pensar em algum aspecto positivo do instinto de rebanho? Algum aspecto positivo? Nós nunca associamos isso a algo positivo. Mas pode ser, se você tiver um ambiente, se você conseguir se cercar de boas pessoas, tipo pessoas que pensam bem, isso também pode ter um efeito em você, né? Pode, exatamente. Tipo as maratonas. Dá pra chamar de maratona, sabe? Quando todo mundo tá correndo em equipe. Hum, Isso seria possível? certo.
Ou quando essa equipe trabalha em muitas ideias para que você possa progredir, ter criatividade diferente, inovações. Dá, sabe, com certeza. Tem pontos positivos no sentido de que não precisamos necessariamente repensar tudo. E o Paresh mencionou mais cedo que há segurança em números, então há algo positivo nisso. Também há um certo consolo no sofrimento. Tantas pessoas estão investindo lá. Se o investimento falhar, todos nós perdemos. Então, há um certo consolo no sofrimento. Portanto, existem alguns pontos positivos no instinto de manada, que é não precisarmos reinventar tudo. O segundo aspecto é que você tem a gestão de multidões, o controle de multidões, pessoas se movendo com a multidão. E se houver um bom diretor, se houver um bom líder, sim, você está entregando seu pensamento a esse líder. Mas é útil. Você não precisa pensar sobre isso. Muitos líderes prefeririam que as pessoas não pensassem. É muito mais fácil de liderar. Mas eu argumentaria contra isso. E sim, a maior parte do mundo não está usando ativamente o intelecto, e talvez seja por isso que estamos onde estamos. Mas se um líder, ao apresentar as informações, o raciocínio por trás de suas políticas, suas decisões, suas ideias, conseguir convencer as pessoas sobre o porquê de estarem fazendo o que estão fazendo, você obterá uma cooperação muito melhor do que a mentalidade de manada cega. Existe um texto desse tipo que estudamos. Chama-se Oração de Marco Antônio, da peça Júlio César, de William Shakespeare. E, nesse momento crítico, um grupo de senadores se reúne em conspiração e acaba assassinando o extremamente popular chefe do exército romano, aquele comandante que, na época, estava prestes a ser proclamado imperador de Roma, o próprio Júlio César. Foi um evento que mudou o curso da história para sempre. E liderados por Brutus, que era próximo de Júlio César, os conspiradores se reúnem, convidam Júlio César para o Senado e o assassinam. Eles o esfaqueiam. Mas eles fazem isso na ausência de seu amigo Marco Antônio. E, naturalmente, a multidão, porque Júlio César era um favorito, ele era amado por todos, Brutus sai e faz um discurso empolgante, onde ele retrata que esse assassinato de Júlio César foi pelo país, foi por Roma. E sua frase famosa, não que eu amasse menos a César, mas que eu amava mais a Roma. E toda a multidão diz, que homem! Ele abriu mão de sua amizade por César por nós. E Marco Antônio pisa em ovos. E ele pede permissão a Brutus e aos conspiradores para falar no funeral de César, para dizer algumas palavras sobre seu amigo. E o erro que Brutus comete é permitir que Marco Antônio tenha uma audiência com a multidão. E Marco Antônio, habilmente, e nós estudamos isso como um exemplo de grande objetividade, porque você consegue imaginar seu melhor amigo ter acabado de ser morto, assassinado? As emoções pelas quais você está passando, deixar essas emoções de lado e entender o público que está à sua frente e como usar objetivamente a emoção do público e a sua própria para usar essa emoção para mover a multidão em uma direção diferente. E ao final do discurso de Marco Antônio, ele vira a multidão que estava elogiando Brutus e chamando Júlio César de ambicioso, ele mudou isso para chamar Brutus de traidor que assassinou seu herói, Júlio César. Agora, esse é o problema com a mentalidade de manada da multidão. Porque não é baseada em razão e fundamentação, você pode facilmente manipular a manada, e isso é muito perigoso. E é por isso que estamos vendo que, em uma era de mídias sociais poderosas, se você tiver influência midiática suficiente propagando uma mensagem específica, você pode manipular a multidão, porque não há exame ou verificação independente. Agora, se poderia dizer que, se usada para o bem, ela pode canalizar as massas.
Mas quando se trata de nós mesmos e de nossas próprias escolhas, onde é que devemos, afinal, colocar nossas vidas diante do julgamento constante e muitas vezes severo dos outros? E se temos nosso próprio intelecto, não é nossa obrigação examinar qual é a agenda de outra pessoa? Qual é a agenda daquilo que estou escolhendo seguir? E, em vez disso, escolher aquilo que se alinha com o que queremos. E as diferenças começam, porque se você segue o instinto de manada, você não está vivendo a sua própria vida. Você está terceirizando sua tomada de decisão, seu pensamento, para os outros. Então, você achará a sua vida mundana, entediante, rotineira, porque não é uma decisão sua. E onde vemos isso? Se examinarmos quando fomos à escola, alguém aqui pensou sobre por que foi à escola? A mãe foi, o irmão foi, o tio foi, a tia foi, o avô foi. Todo mundo vai à escola, portanto eu vou à escola. E então, depois da escola, faculdade, universidade. Por que faculdade, universidade? Mesma coisa. O irmão foi, o tio foi, o avô foi. Todo mundo vai para a escola, para a universidade, então eu vou. Depois disso, não sei qual é a sequência. Vamos seguir exatamente a mesma cronologia. Trabalhar, então. Trabalhar, casar. Trabalhar e casar. Certo? Nessa ordem. Você consegue um emprego. Por que você precisa conseguir um emprego? E é uma coisa interessante de se questionar. Por que eu preciso de um emprego? Todo mundo consegue um emprego, é isso que precisamos fazer. Continuar no ciclo, nessa roda de hamster, essa esteira da humanidade que não fomos nós que definimos. Alguém mais definiu? Não que eu esteja incentivando o desemprego, mas existe um grupo de nós que escolheu não ter um emprego. Trabalhando como freela, prestando serviços. E não há nada de errado com o emprego, nada de errado com a universidade, nada de errado com a escola. Depois do emprego, casar. Por que você se casa? Todo mundo se casa. E você pode ver, especialmente em alguns países, quando uma pessoa está chegando aos 30, é como se houvesse uma data de validade. Se eu não me casar até os 30, o que acontece? O que vai acontecer? Eu pergunto isso. O que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer com certeza? Você vai fazer 31 anos. Nada vai acontecer, mas eles sentem que seu valor de mercado, sentem que sua desejabilidade, sua elegibilidade vai diminuir assim que entrarem na casa dos 30. Então, e daí? Agarrar a primeira pessoa que disser sim? E é por isso que decidimos analisar o casamento como um exemplo tão claro de instinto de manada. Porque não há nada de errado com o casamento, não há nada de errado em ter filhos e toda aquela sequência que explicamos, que é a escola, universidade, emprego, casamento, filhos, aposentadoria, dores e achaques, morrer. Ao longo de todo esse ciclo pelo qual a maioria das pessoas passa na vida, em algum momento nós questionamos antes de entrar na universidade, antes de entrar no casamento? Agora, todo mundo questiona depois do casamento. Por que eu me casei? Você é realmente capaz de parar e questionar tudo antes de encontrar alguém? Antes de se apaixonar perdidamente? Ou até mesmo antes de decidir ter um filho? Você parou para fazer essa análise profunda sobre a sua vida? Então vamos usar o casamento como um exemplo prático de como alguém pode simplesmente seguir a manada, ou, por outro lado, dar um passo atrás e analisar se o casamento pode ser tomado de fato como uma decisão puramente intelectual. Pense bem sobre isso. Casamento. Para aqueles de vocês que já são casados, tudo bem. A análise pode ter sido feita ou a falta de análise também pode ter acontecido. Vamos relembrar. Quais foram nossos fatores determinantes? Foi a idade? Foi a pressão da família? Foi a pressão dos pares? Foi uma decisão sua? Talvez você tenha conhecido alguém na universidade.
você continuou indo às aulas e vocês se encontram no campus. Oi? Oi? Café? Café. Jantar? Jantar. O jantar vira café da manhã e o café da manhã se torna um longo período de tempo. Estamos namorando. Então sentimos que o próximo passo é o casamento. Qual é o problema aqui? Porque essa é praticamente a progressão da maioria dos relacionamentos. Poderia me explicar, por favor, qual é exatamente o problema que estamos enfrentando nesse cenário específico? Olhando para os rostos e conhecendo um pouco da história de vocês, eu sei que foi assim que alguns de vocês conheceram seus parceiros. Diante de tudo que vimos, quais seriam, na sua visão, os possíveis problemas que poderiam surgir? Talvez buscar o casamento pelos motivos errados. Uhum. Buscar o casamento pelos motivos errados. Em vez de buscar o autoconhecimento, Certo? mas estar em um relacionamento, claro, ajuda. Não é? Certo. A razão pela qual este é um tópico importante é que o casamento é uma convenção social tão poderosa e nós não estamos questionando isso. E quando olhamos para essa ideia de casamento, não parece estar em uma tendência positiva no mundo. Vemos o número de relacionamentos problemáticos, a desarmonia entre casais, a taxa de divórcio. Vemos isso em ascensão. As pessoas estão lutando para se relacionar umas com as outras. E quando falamos de casamento, é algo único, porque você está escolhendo um parceiro para a vida toda. Essa é a ideia. Então, por que tanta desarmonia? Por que tantas separações? E, no entanto, não há análise sobre isso. Ou não há uma análise que leve em consideração quais são os princípios que estão causando o colapso do relacionamento. E talvez o ponto de partida pudesse ter sido: com base em que o relacionamento foi decidido? E se mais tempo fosse dedicado a descobrir quais são os motivos para o casamento, tanta tensão, mágoa e dor de cabeça poderiam ser evitadas. Então, um aspecto é quando você já está nele. E sem dúvida, o Vedanta pode oferecer tantas diretrizes, princípios e compreensão dos outros e de nós mesmos para fazer um relacionamento funcionar. Mas não precisamos necessariamente escolher desafios, tensão e estresse em nossas vidas. Podemos, desde o início, escolher algo que seja mais fácil, que complemente nossa vida. Mas, na verdade, isso exige que a gente dê um passo atrás dessa pressa toda para o casamento, para que possamos virar a lente para o outro lado e, com calma, olhar de verdade para nós mesmos, entendendo quem somos antes de dar esse grande passo. E, afinal de contas, qual seria a pergunta certa a se fazer? Você percebe, até mesmo com nossos filhos ou com os jovens, todo mundo é tão claro sobre o tipo de pessoa com quem gostaria de estar. E eles têm uma lista. Eles têm. Eles dirão: a pessoa precisa ser bonita. Algumas pessoas têm critérios como: a pessoa deve ser mais alta do que eu. A pessoa deve ter um bom senso de humor. A pessoa deve ser gentil. A pessoa deve ter todo tipo de requisitos sobre como ela deve ser. Como se existisse alguma padaria que produz parceiros elegíveis. De certa forma, você pode personalizar seu pedido, como pedir um Starbucks, sabe? Um pouco mais de creme por cima, escuro, mas, sabe, não amargo. Essa maneira de escolher um parceiro? Qual deveria ser a pergunta que devemos fazer? Porque todo mundo tem clareza sobre com quem quer se casar. Mas tem uma parte que está faltando.
E o que fizemos ao namorar alguém foi entrar em um relacionamento. E entramos nele, e aproveitamos a companhia daquela pessoa em particular. E parece que a próxima evolução no relacionamento é o casamento. Não necessariamente. Tem algo que está faltando desde o início. E o que é isso? Entender a si mesma. Quem sou eu? Entender a si mesmo é o fundamental. Sim. Mas vamos analisar isso de uma forma um pouco mais relativa. Então, o eu fundamental, sim. O que queremos de um relacionamento ou o que nós realmente queremos? O que nós realmente queremos do relacionamento. Tem uma pergunta antes disso. Falando sobre a compatibilidade. Objetividade? Ok. Não. Compatibilidade. Compatibilidade. Aham, ok. Johan? O que eu tô disposta a dar? O que eu estou disposto a dar? Ok. Isso veio um pouco mais tarde. A primeira pergunta. Tô pronto pro casamento? Vem? Apego. Apego. A primeira pergunta é tão simples. Eu preciso me casar? Eu preciso. Isso ainda está no negativo. A primeira pergunta é: o que eu quero da vida? O que eu quero da vida? Você consegue visualizar a vida que você quer? E se você não tem clareza sobre isso, como você começa a adicionar coisas que podem complicar a vida ou que podem tornar a vida mais fácil? Mas a menos que você tenha clareza sobre a vida que deseja, como você traz outra pessoa para ela? Então, a primeira coisa é, se estamos pensando objetivamente, não estamos seguindo o instinto de manada aqui. Estamos dando um passo atrás, e podemos aplicar essa lógica e esse pensamento a todas as decisões. Mas o casamento é um ótimo exemplo, porque ninguém está se dedicando a pensar nisso. No máximo, estamos nos guiando pela emoção. Estamos nos apaixonando e então não aplicamos o pensamento racional. Portanto, não se coloca a questão da compatibilidade, não se coloca a questão do que você realmente quer, não se coloca a questão do que a outra pessoa quer. E então, quando você começa a descobrir o que quer, você já está em um casamento. Suas escolhas são limitadas. E se vocês quiserem coisas diferentes? Erros fundamentais que levam a diferenças irreconciliáveis. Vocês querem coisas diferentes, mas isso poderia ter sido evitado se cada membro, começando por nós mesmos, fizesse a pergunta: o que eu quero da vida? Ok, agora que você sabe o que quer da vida, isso por si só leva um tempo. E é por isso que este assunto, Vedanta, é tão útil quando se é jovem, onde podemos começar a pensar nessas questões maiores da vida. Isso nos poupa muito tempo, porque nos dá clareza. Ok, o que eu quero da vida? Certo. Eu quero esse tipo de estilo de vida. Eu quero esse tipo de carreira, esse tipo de trabalho. E eu preciso de um parceiro para esse estilo de vida? Essa é a segunda pergunta. Agora, com o instinto de manada, já tomamos como certo que você precisa de casamento. Mas não questionamos, eu preciso de um parceiro? Para que eu preciso de um parceiro? Isso é tão importante quanto. Eu preciso de um parceiro? Agora, suponha que você diga a si mesmo: não, eu não preciso de um parceiro. Bem, aí você pode encerrar a análise sobre o casamento, porque casamento significa tempo, esforço, relacionar-se de uma forma positiva, mas também compreender os recursos que são investidos nisso. Agora, se você não precisa disso, por que está entrando em algo onde você tem que investir recursos em algo de que não precisa? Essa é a ideia central da importância disso. Suponha que você diga: sim, eu preciso de um parceiro. Qual é a próxima pergunta? Lógica e clareza de pensamento são coisas tão bonitas porque removem o cinza e deixam claro o que você quer. Qual é a próxima pergunta? Sim, eu preciso de um parceiro.
Segurança. Segurança. Ok, mas qual é a pergunta? Os gostos e desgostos de cada um de vocês. Ok. Eu preciso me casar para ter um parceiro? Ok, estamos pensando fora da caixa. Eu preciso me casar para ter um parceiro? Pode ser que não. Se estamos pensando em um parceiro de vida, é sinônimo de casamento. A gente realmente precisa do contrato? Não é necessário, mas digamos que estamos escolhendo um parceiro de vida. Ué, o que eu preciso desse parceiro? Excelente! O que eu espero? Para que eu preciso de um parceiro? Então, a resposta é não. Bem, essa é a análise agora, certo? A pergunta é: por que eu preciso de um parceiro? Por que eu preciso me casar? E o autor do livro, The Fall of the Human Intellect, detalha 6 razões para considerar por que uma pessoa poderia explorar o casamento. E isso é colocado em uma hierarquia de necessidades, e você pode decidir, porque algumas das razões podem não ser tão fortes. Algumas das razões são muito fortes. Talvez você esteja livre de todas as razões, e tal pessoa não precisaria do casamento nesse caso. Mas é um estudo fascinante. E vamos ver, compare o que pensávamos, para aqueles de vocês que se casaram talvez há alguns anos, décadas atrás, o que vocês pensavam? Era algo parecido com isso? Mas também para aqueles de vocês que estão considerando o casamento. Qual tem sido sua análise até agora? E vamos dar uma olhada na análise que vem a seguir. As 6 razões para o casamento são a progenie. Progenie significa filhos. Eu quero meu próprio mini-eu. Como seria maravilhoso ter mini-Debs correndo pelo mundo, mini-Smithas apenas correndo pelo mundo. E essa ideia de legado, de passar adiante. Você quer manter seu nome vivo. Você quer, na verdade, uma forma de querer ser imortal. Isso é passado adiante como se, através deles, pudéssemos viver. Na verdade, não faz sentido, mas a ideia é essa. Filhos. Então, o casamento seria útil porque você precisa de um parceiro não apenas para cuidar dos filhos juntos, criar os filhos em conjunto, mas também para ter. Precisamos de um parceiro para ter um filho. Agora, é claro, existem todas as intervenções modernas onde isso não é necessário, então as pessoas estão escolhendo criar e trazer um filho a este mundo sozinhas. Então pode não ser isso, mas este é um fator forte para considerar o casamento. O segundo é interessante, psicológico. É a possessividade. Ter minha própria pessoa, onde você pode dizer, essa pessoa me pertence. É uma ideia tão poderosa. Minha esposa, meu marido, e só o pensamento disso agrada uma pessoa. Isso dá a essa pessoa uma satisfação tão grande de que alguém pertence a você. Mas o outro lado disso é, se você está escolhendo a possessividade, a outra pessoa está de acordo em ser possuída? A outra pessoa está de acordo em dizer que é propriedade de alguém? Agora, se a possessividade for muito forte, ela se torna sufocante. Mas algumas pessoas também gostam do cuidado, da atenção que vem com a possessividade. Então você precisa observar a possessividade. O próximo é o companheirismo, e este é um bem popular. E um mundo onde estamos descobrindo, por causa da distração com dispositivos, por causa das pessoas estarem cada vez mais absortas em si mesmas, egoístas, existe muita solidão. Então, o companheirismo seria procurar alguém para compartilhar o seu dia, procurar alguém para compartilhar suas lutas, seus objetivos de vida. E o companheirismo é algo poderoso, porque é algo em que você busca investir e colher os benefícios à medida que envelhece, à medida que passa pelas experiências da vida. Não, companheirismo, alguém com quem conversar. Muito bem, então cobrimos 3 motivos até agora. O quarto é sexo, intimidade.
Ter uma relação física, não apenas física, envolve todos os sentidos, mas há uma conexão emocional profunda, talvez até intelectual, e a partir disso, essa expressão. Mas o sexo por si só, esse impulso, você precisa de um parceiro para... Sim, você precisa de um parceiro para esse impulso, mas você precisa se casar com a pessoa? Agora, alguns podem dizer, se analisarmos a quantidade de tempo que leva para conhecer alguém, para deixá-lo entrar no seu espaço, e eu tenho outros aspectos, outros motivos para o casamento, não faz sentido ficar solteiro. Eu quero alguém com quem eu possa aproveitar essa experiência, onde eu não precise sair o tempo todo, entreter, mimar, gastar. Eu quero algo com que eu possa construir. Então, além disso, nós também precisamos analisar com bastante cuidado qual é exatamente a quantidade de necessidade física que é realmente necessária para esse caso. Então, por exemplo, as pessoas se encaixam em diferentes categorias de frequência, de impulso, de necessidade. Então, se o impulso não está lá, simplesmente não há sentimento, não surge. Não importa se o Senhor Universo, a Senhora Universo está na sua frente, ou melhor, o Senhor, a Miss Universo está na sua frente. Não há sentimento? Isso é impotência. Mas esse desejo por sexo é um impulso natural. Ele está lá como a fome, então surge regularmente porque está dentro de nós. Mas suponha que ele não esteja lá. Você não precisa de sexo como motivo para o casamento. Aí você tem o passivo. Agora, passivo é um estágio onde o impulso não vem por si só, mas quando provocado, você vê uma pessoa bonita. Você tem contato com essa pessoa, então ele é provocado. Então, isso é passivo. E o ativo é por si só, assim como a fome. Ele surge por conta própria. Promíscuo é o outro extremo, onde no impotente não há impulso. Promíscuo é quando esse impulso está fora de controle. E, na verdade, para esse tipo específico de pessoa, seriam necessários muitos parceiros diferentes apenas para conseguir satisfazer completamente essa necessidade que existe neles. Então, para alguém que busca um casamento convencional, com um único parceiro e procurando sexo, se a pessoa for do tipo promíscuo, não é uma boa combinação por causa das complicações que surgirão nesse relacionamento em termos de múltiplos parceiros. Ao permitir a entrada de múltiplos parceiros no seu relacionamento, haverá complicações. Da mesma forma, seguindo a mesma linha, uma pessoa impotente não precisa de sexo para o casamento. Mas aqueles que estão no lado mais ativo do passivo, que são provocados facilmente, ou os ativos, onde isso surge regularmente, podem considerar o sexo como um motivo para o casamento. Então, agora cobrimos 4 motivos, e temos mais 2 motivos pela frente. E lembre-se, esta lista não é exaustiva, mas é uma forma de praticar a análise de como podemos abordar qualquer decisão. E 2 outros aspectos práticos em que o casamento pode ajudar são: o próximo é a proteção. O fato de você ser casado, talvez, e digo isso porque a sociedade está mudando tanto, o fato de você ser casado, pelo menos afasta o pensamento nos outros de deixa eu não perseguir essa pessoa, ela é casada. A ideia de que eles estão usando uma aliança de casamento, ou na Índia você tem o Mangal Sutra, é a sua proteção. Na verdade, se você está usando esse tipo de sinal, dependendo da cultura, você é tratado de forma diferente. Você não está solteiro. Você não está disponível. Então, só isso. A forma como uma pessoa pode olhar para você, a forma como uma pessoa pode te abordar, o comportamento dela muda. Então, para alguém que simplesmente não quer ser incomodado, o fato de você ser casado, o fato de você estar com alguém, até mesmo apenas dizer que está com alguém, simplesmente impede que outros se aproximem de você. Então, pode ser um fator de proteção. E isso também pode ser físico. Então, alguém que está lá não apenas para te proteger de investidas, mas também no sentido de que há outra pessoa presente. Você não é um alvo por estar sozinho.
E o último é segurança. E a segurança pode ser financeira, também pode ser física. Então, segurança financeira, você tem as finanças de outra pessoa ou a contribuição dela para as finanças para te apoiar em caso de tempos difíceis, momentos complicados. Mais uma pessoa para contribuir com a casa. Mas o outro aspecto é que, até mesmo em termos de saúde, envelhecer não é fácil. Estar sozinho não é fácil. E quando você pensa em quando surge uma doença, e isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer idade, quem é a pessoa que estará ao seu lado? Isso é segurança. Lá no ensino médio, a gente tinha um professor de inglês que era simplesmente incrível, sabe? Ele era uma pessoa extremamente versátil, sempre trazia métodos diferentes para as aulas e conseguia explicar qualquer assunto com muita facilidade. Ele costumava treinar o primeiro time de cricket. Ele também era o diretor. Ele costumava produzir e dirigir nessas peças escolares. Ele era um professor de inglês inspirador. A forma como ele recita a poesia talvez ainda apareça em mim hoje. E já no período do ensino médio, nós recebemos a triste notícia de que aquele rapaz, um homem jovem, de porte atlético e muito bonito, tinha falecido. Foi um choque para todos nós. E ele tinha diabetes, mas não era por má saúde ou descuido, não. Era uma condição genética, algo que ele já trazia consigo. E, infelizmente, ele acabou desmaiando sozinho no chão do banheiro, sem que ninguém pudesse ajudar a tempo. Mas, como ele morava sozinho, não havia ninguém lá para socorrê-lo. Não havia ninguém lá para ver como ele estava. E, infelizmente, isso aconteceu no fim de semana. Então, teríamos notado se fosse um dia de semana, porque ele não estaria lá na escola. E, quando alguém foi verificar na segunda-feira à noite, o encontraram. Só de pensar que, se houvesse um parceiro, se houvesse alguém na vida dele, um ser humano tão maravilhoso, estaria aqui. E isso é segurança. Agora, se você pensar bem, e é aqui que você precisa analisar os diferentes motivos, você realmente precisa de um parceiro para ter segurança? Não, você poderia ter funcionários. Você realmente precisa para o financeiro? Você pode dizer, olha, vou administrar minhas finanças de tal forma que não precise depender de outra pessoa. Eu preciso disso para sexo? Digamos, depende de você, de quanto tempo você quer investir na busca por isso. Pode ser companheirismo. Digamos, companheirismo, ter esse tipo de relacionamento. Agora, cada um de nós precisa analisar quais são as nossas necessidades. Agora, nós fizemos essa análise antes do casamento? Nós tivemos essa conversa? Se você pegar algo como ter filhos, descendência, isso é um ponto inegociável. E se vocês não discutiram isso antes do casamento, e então as pessoas se casam e alguns anos depois começam a olhar uma para a outra e é como, o que você acha? Achar sobre o quê? E o filho? De jeito nenhum. Eu quero uma família grande. Eu quero 3. Agora, como vocês chegam a um acordo? Qual é o meio termo aí? E algumas pessoas fazem, ok, vamos ter um filho. E eles dizem, ok, não. Um filho, não. O filho vai ficar solitário. Vamos ter um reserva. Se acontecer alguma coisa com esse filho, temos reserva. E não dá para chegar a um acordo quando uma pessoa realmente não quer ter filhos e a outra quer. Agora, estou dizendo que poderíamos ter poupado esse casal que estamos analisando desse tipo de dilema se tivesse sido discutido antes. Agora, isso significa que o casamento deveria ser uma entrevista, onde perguntamos à outra pessoa, o que você quer da vida? O que eu quero da vida? Sim? Temos essa ideia de que deveria haver um romance completo. Olha, romance é uma coisa maravilhosa. A química é algo ótimo, especialmente se você está vendo o sexo como uma razão para isso. Mas isso, por si só, como base do seu relacionamento, terá vida curta, a menos que haja uma complementação com o que você quer da vida. E se não tiramos um tempo para decidir o que queremos da vida, podemos culpar outra pessoa quando descobrimos o que queremos, já estamos casados com ela.
E quando comunicamos isso a outra pessoa, não é o que ela quer? Uma situação ideal é perceber: olha, estou procurando companhia. Então você tem que encontrar alguém com quem possa conversar. Agora, se você está procurando companhia e se casa com alguém que é mudo, que não é expressivo, que não fala, é estacionar no lugar errado. Isso é instinto de manada. E quanto teríamos nos poupado de problemas ou dado ao nosso relacionamento atual uma base melhor se tivéssemos feito essas perguntas? Se tivéssemos autoconhecimento, mas também entrado sabendo o que o parceiro espera. Muitas vezes, em relacionamentos que não fizeram esse exercício, eu diria que, mesmo agora, um relacionamento que pode ter 20 anos, recomecem do zero. Reavalia. Por que você quer continuar casada? O que você está procurando? Sabe o que eu estou procurando? Porque é importante discutir isso daqui para frente. Mas o que fazemos é apenas seguir a manada. E o que um casal poderia vivenciar e extrair do casamento, eles não estão aproveitando todo o seu valor por causa da falta de clareza. Existe uma palavra em sânscrito chamada Mahat. E literalmente, Mahat significa grande ou vasto. Mas, no contexto, também pode significar influência ambiental. E Mahat é aquela influência que vem do seu ambiente de pessoas, seu ambiente do país em que você está, o ambiente da cultura. E é aqui que o instinto de manada se encaixa. Agora, você pode ter um instinto de manada negativo, e nós chamamos isso de do sangue. Então você está em uma companhia que não pensa, ou seja, se relaciona mal com as pessoas, sem valores familiares. Então você chama isso de companhia prejudicial. E, no sentido definitivo, dus, ou dano, ou ruim, significa que está te afastando da felicidade, te afastando da autorrealização, te afastando do crescimento como indivíduo. Sangue significa companhia, certo? É uma companhia prejudicial. Mas o outro lado disso é satsang. Então, você está escolhendo uma Mahat, uma influência ambiental que é positiva. Você está escolhendo a companhia daqueles que apoiam seu crescimento, sua verdade, sua evolução. E é isso que podemos começar a projetar. Podemos começar a projetar nossa influência ambiental, primeiro escolhendo um parceiro que esteja na mesma direção, que também esteja buscando evolução, que procure te ajudar a evoluir, assim como você o ajuda a evoluir. Mas também o ambiente ao redor, o tipo de música que você ouve, o tipo de país em que você está, os valores que você cultiva, a comunidade ao seu redor. Isso, eu diria, é uma forma de satsang. Veja, 60 de nós nos reunindo toda semana para discutir. Temos centenas de outros que estão ouvindo no Spotify e no YouTube. É criar a si mesmo com boas informações, boas vibrações que apoiam sua verdade. Mas aqui está a questão. Já vai escolhendo isso. Nós entendemos, e esse é o poder da autoconsciência, o poder de entender nossa própria mente. É importante lembrar que a nossa mente é, na verdade, bastante suscetível a qualquer tipo de influência externa. E ela continuará sendo suscetível à influência, então entendemos isso sobre a mente. Até construirmos o intelecto para se tornar tão forte que fique isolado da influência, na verdade funciona ao contrário. Você influencia o ambiente em que está. Então, lembre-se disso. A mente é sempre suscetível à influência externa até que o intelecto se torne forte o suficiente para se isolar e até mesmo influenciar o mundo. Você não é afetado pelo mundo. Nada no mundo te estressa. Ninguém no mundo pode te perturbar, pode te agitar. Na verdade, você traz alegria para o mundo. Mas existe um longo período intermediário. E nesse período intermediário,
Antes que nosso intelecto se torne tão forte que possa gerenciar as influências externas, vamos tentar escolher o melhor rebanho. Vamos tentar escolher a tribo mais positiva. Porque essa mente, ela é influenciada. Com autoconsciência, podemos ficar atentos a essa influência. E quando nos pegamos sendo influenciados ou sugestionados por essa influência poderosa, nós podemos, como fizemos na semana passada, deixar essa influência de lado. Existe essa pressão para casar por parte dos meus pais, da sociedade. Calma aí. Deixe-me colocar isso de lado e avaliar individualmente se isso funciona para mim. Agora, estou dizendo que o casamento é apenas um exemplo. Temos centenas de crenças, costumes, ideias, expectativas que simplesmente aceitamos. Por quê? Instinto de manada. Por que você come do jeito que come? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Sudhakar, por que você é vegano? Por quê? Por que eles estão perguntando isso? Porque não é convencional. E a pergunta que eu faço a eles os surpreende. Porque eu pergunto a eles, por que você não é? Porque a base pela qual você decidiu que não ser vegano é o normal tem sido apenas por seguir o rebanho cultural em que você está inserido. Se examinou isso de forma independente e então escolheu, aí já é outra história. Então, se você tem motivos por trás da escolha, então você escolheu. Você escolheu a partir de um ponto de informação, um ponto de objetividade. Mas se você fez isso só porque a geração anterior faz ou fez e as pessoas ao seu redor estão fazendo, isso não é um motivo. É por isso que você oscila, não há convicção no que você está fazendo. Tem uma citação de Erich Fromm. Ele diz que a maioria das pessoas não é realmente livre. Ele é um psicólogo e filósofo alemão. Ele diz que a maioria das pessoas não é realmente livre. Elas vivem com medo constante de quebrar o padrão porque perderam a capacidade de ficar sozinhas consigo mesmas e pensar de forma independente. Agora, não estamos dizendo para rejeitar o rebanho. Talvez não estejamos prontos para isso. Estamos dizendo para examinar as crenças que adquirimos. Examine as expectativas que a sociedade impôs sobre nós. Que tipo de esposa você deveria ser? Que tipo de marido você deveria ser? Que tipo de cunhada? Que tipo de filho ou pai ou mãe você deveria ser? Examine isso por conta própria e decida de outra forma. Que tipo de parceiro você quer ser? Que tipo de pai ou mãe você quer ser? Que tipo de filho você quer ser? E veja a diferença. Além disso, vamos examinar as expectativas que colocamos no mundo e que colocamos nos outros. Porque talvez isso também seja nós sendo condicionados pelo rebanho. Então esperamos coisas que talvez não devêssemos esperar por causa da nossa criação cultural. Esperamos que o parceiro deva fazer isso, deva fazer aquilo. Houve alguma conversa? Não, mas é assim que meus pais faziam. E daí? Foi assim que eu fui criada. Portanto, a sessão de hoje é poderosa porque é algo que todos nós, consciente ou subconscientemente, somos afetados. É a tendência da mente ser influenciada pelo rebanho. Isso está lá. O que podemos fazer a respeito? Faz um balanço cuidadoso de todas as nossas crenças, de todas as nossas ideologias e depois, com calma, passe cada uma delas pelo rigoroso filtro do intelecto para que possamos entender o que realmente faz sentido. Se elas puderem resistir ao teste da verdade, se puderem resistir ao teste da vida que você deseja, mantenha-as. Mas se você descobrir que aquele costume, aquele ritual, aquela tradição, aquela imposição não funciona para você, por que você está carregando isso? É apenas um fardo que te atrasa na vida.
Remova-o agora mesmo e sinta finalmente toda a leveza de não precisar seguir o rebanho por aí. Obrigado a todos. Esta é, na verdade, uma sessão bem curta no livro. Pensei que passaríamos por ela bem rapidamente. Então peço desculpas por não haver tempo para perguntas e respostas. Mas mantenham isso em mente. Com certeza reservarei um tempo na próxima sessão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sintam-se à vontade para trazê-la na próxima sessão, ou postá-la no grupo, ou para o Vananda. Obrigado a todos. Nos encontraremos na próxima semana.